Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara, o meu pai que gostava de futebol dizia assim, esse negócio de jogar bonito e perder não me convence, não. Nem a mim. Ele falava, claro, ele falava, jogou bonito e perdeu. Ó, perdeu é porque não jogou bem. Mas não jogou bonito também, não. Não jogou bonito não, também, não acho, não. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético, é óbvio que a gente está falando de Atlético em São Paulo, né? O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, né? Uma marcação muito forte do São Paulo, principalmente pelo setor de meio campo. O Atlético taticamente muito confuso naquela circunstância tática de Mancini e Magno Alves na frente. Falta, Paulo, é aquilo que a gente vem falando com uma certa insistência, aquele atacante, né? O atacante mais à frente, o atacante para jogar com o Guilherme. Você vê como é que as pessoas questionam a participação do Guilherme e como ele fez falta ontem. Por quê? Porque ele é um jogador que se movimenta, ele puxa a marcação, ele tem uma qualidade de ir mais à frente. E o Atlético ficou sem essa referência. E as falhas de marcação do Atlético e de posicionamento no primeiro tempo fizeram com que o São Paulo chegasse muito. O São Paulo chegou muito na primeira etapa. A primeira etapa do Atlético foi muito ruim. Já no segundo tempo, óbvio, dentro da característica do São Paulo, com 1-0, meu querido. Segurou, né? Segurou geral. Né? Uma marcação muito forte. O Atlético até passou várias vezes, mas aí veio a questão das finalizações. E uma coisa que tem que se entender é o seguinte... o Leonardo Silva e o Hever, naquela história de marcarem os gols, de ter aquela questão da bola parada ou da cobrança de escanteio que tem ajudado o Atlético, nem sempre isso vai funcionar. Então você tem que ter outras circunstâncias que façam com que o jogo funcione taticamente. E nós não vimos isso ontem no Atlético. Em termos de finalização, o Atlético precisava ter um homem mais à frente. E o certo azar do Dorival Júnior que queimou a regra das 3 substituições já no intervalo, né? Exatamente, porque o Felipe Souto, talvez aí tenha sido o erro do menino, né? Um garoto, porque ele poderia ter dito no vestiário que ele já estava ruim, né? E aí o Dorival faltou uma informação ali, o Dorival não teria feito a substituição específica do Dudu e do Serginho, ele teria segurado um deles. E o Daniel Carvalho fez falta. E aí, se ele tinha ideia de colocar esse meio que obviamente faltou, né? Quando o Atlético começou a ter todas aquelas chances e ele não tinha efetivamente esse homem que chegava mais, de uma forma mais aguda, ele poderia ter feito a substituição do Daniel Carvalho, e acho que aconteceria, e não pôde fazer porque queimou a regra 3. Claro que o árbitro era o Sandro Meirahit, que nós já conhecemos de longa data, Sim. do Cruzeiro e Corinthians, e nós falamos isso aqui ontem. E aí você tem alguns questionamentos, né, de mão na bola, de um possível pênalti. A gente está falando isso na terceira rodada, mas eu tenho certeza que a gente vai falar em todas as rodadas, praticamente, né? Então, essa convivência com essa questão da arbitragem, com o que acontece efetivamente, todo mundo que entra no Campeonato Brasileiro sabe que, se além de estar com a história do adversário, de ter que fazer o seu posicionamento de grupo, de ter que fazer a sua situação tática, você ainda tem que conviver com esses erros, né? Essa parada prolongada fez mal ao Atlético. Nós questionávamos isso ontem, né? Ou seja, para mim, a grande expectativa que eu vivia era saber como é que o Atlético ia se portar depois da parada, porque uma coisa é você vir naquela história de estar direto ali, né, fazendo o seu trabalho, outra coisa é dar a parada, e acho que nesse caso, mesmo tendo tempo para recuperar a gente, como foi o caso até do Leonardo Silva, eu acho que o Atlético foi prejudicado, porque ele perdeu aquele coletivo que ele vinha apresentando tão bem nos 2 primeiros jogos. Muita gente vai dizer assim, mas foi o primeiro grande adversário que ele enfrentou, e antes... Eu digo o seguinte, cada situação que você vive, seja contra o Avaí, seja contra o Atlético Paranaense, seja contra o Figueirense, seja contra o Palmeiras, são situações diferentes. Ou você pega time de ponta que tem uma situação de estar dificultando o jogo porque tem qualificação, ou você pega um time que não é tão qualificado, mas tem a questão de vir para a retranca, de ter um trabalho desse, você pega uma condição de gramado. Então, cada situação é uma situação. Eu não acho nunca que é o grande teste exatamente por isso, porque em cada situação você vai encontrar um momento diferente dessa equipe. Agora, o Atlético caiu para a 4ª posição, o São Paulo assumiu a liderança isolado do campeonato. Nessa história de retranca dele, ele pode ter muito sucesso, como teve nos 2 anos com o Muricy. E o Atlético tem o jogo contra o Bahia. Esse jogo contra o Bahia tem uma curiosidade, porque o Jobson, que está lá, que é um jogador que tinha contrato com o Atlético, pertence ao Botafogo e foi emprestado, pelo contrato dele, como os direitos dele estavam com o Atlético, existe a cláusula de que ele não pode enfrentar o Atlético.
Sim. Né? E que equivale a uma multa em dinheiro mesmo, caso aconteça isso. Só que o Bahia resolveu ir para a briga, diz que vai escalar o Jobson e que vai com o Jobson para o jogo. Vai bancar essa multa? Vai bancar, deve bancar a multa, né? Imagino eu. Porque eles estão anunciando isso. E tem o Ricardinho. O Bahia é praticamente uma sucursal do Atlético. É uma sucursal. Me dá um medo dessas sucursais, porque você já viu toda vez que o Atlético vai enfrentar um time que tem jogador dele emprestado, não sei o quê, o tal do jogador, ou que saiu daqui, o tal do jogador dá um jeito de marcar. Então, o Atlético que se prepare para fazer uns 3, porque se o Jobson entrar e o Ricardinho vai estrear, e se eles fizerem alguma coisa, tem que preparar para fazer uns 3 gols. Que 2 é possível que já agora, tem. Por falar em ex-jogador do Atlético, ontem vendo a partida do Vasco e Curitiba. Que coisa, hein? Eu vi um ex-jogador do Atlético Qual que deles? nunca Éder vi Luiz? jogando bola com o Éder Luiz. Eu nunca vi o Éder. Mas tá muito bem no Vasco, já tem tempo. Mas né? olha, eu nunca vi o Éder Luiz em todo o tempo que ficou no Atlético. E o Diego Souza? O Diego Souza é assim, o Diego Souza veio para o Atlético com uma preguiça normal. Mas lá ele tá com uma vontade, o Diego Souza no Palmeiras era um belo jogador, no final teve problemas com a torcida e veio Seria embora. Aquela história de que São Paulo e Rio são os mercados, são as vitrines. Não, mas eu acho que chegou mais aqui. alegres, Mas eu acho que chegou aqui, o Diego Souza chegou mas aqui. Mas o Éder Luiz, ele me surpreendeu. E ele conserva a simplicidade dele, né? Sim, porque na entrevista, logo após o jogo, o pessoal, e aí o título? Ele falou assim, nossa, mas eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha passado de fase. Porque, vamos combinar que aqui no Atlético era complicado. No Atlético é mais difícil ele passar de fase mesmo. Ele falou, nossa, foi E assim, você vê que era na simplicidade dele mesmo. Mas ele fez uma constatação óbvia. Quem joga no Atlético tem uma dificuldade enorme de passar de fase. Na Copa do Brasil tem. Aliás, ultimamente... Ele falou, nossa, foi muito legal, porque eu não passava de fase, foi legal, eu nunca tinha chegado nessas fases decisivas. Eu diria pra você o seguinte, que nos últimos 20 anos o Atlético tem uma dificuldade danada de passar de fase. E os dois irmãos em momentos diferentes na noite de ontem. Alexandre comemorando o título e Richarlison chorando a derrota do Atlético São Paulo. Contra a sua ex-equipe, e que ele tinha meio que um segredo. Aliás, o Richarlison sofreu daquilo que ele fazia antes, né? Que era retrancar, daí ele foi sofrendo e viu de perto. Agora não jogou muito ontem, não, né? Não, também não teve aquela movimentação, mas acho que muito em virtude a gente sabia que, como o São Paulo conhece o Richarlison e a forma de jogar dele, sem dúvida nenhuma ele ia sofrer muito com a marcação. Seria neutralizado. Né? Teria essa história. Os laterais do Atlético também não funcionaram, porque nesse tipo de jogo... Giovani não apareceu muito. Você tem que ter a sua a velocidade quando você enfrenta uma equipe tão retrancada como essa do São Paulo, e a gente não viu isso com o Atlético ontem. Vamos ver se o Dorival corrige tudo isso aí para esse jogo contra o Bahia. Cruzeiro, a gente pode dizer que já com o Fábio, com o Henrique treinando normalmente, já participaram do coletivo ontem. Anselmo Ramon é mesmo o jogador que vai ter a chance aí no lugar do Thiago Ribeiro, que está vetado. Fica-se aguardando a presença do Vitorino, que estava com a seleção uruguaia, que enfrentou a Holanda. E aí o Cuca tem todo mundo aí à disposição e o Vitor parece que é mesmo o lateral. Dimara Oliveira, que fala sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte, 12:30 na tela da Band.